Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia e com o tema de hoje, efeito estufa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse tema, efeito estufa, mas você sabe me dizer o que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que contribui para manter a superfície terrestre aquecida, impedindo a perda rápida de calor para o espaço. Graças a esse fenômeno, a Terra mantém uma temperatura média que possibilita a existência de vida. Pessoal, então o efeito estufa é um fenômeno natural, faz parte do equilíbrio do planeta, né? E mantém a Terra aquecida, quentinha, em uma temperatura favorável, agradável à sobrevivência dos seres vivos, ok? Acredita-se que o efeito estufa mantém a temperatura média do planeta entre 15 graus Celsius e sem ele a temperatura seria em média 18 graus negativos. Esse valor aqui de 15 graus Celsius, ele varia, né, de autor para autor, mas seria uma média global. É claro que em algumas regiões do planeta essa temperatura fica mais alta ou mais baixa, mas a média do planeta como um todo seria 15, 14 graus Celsius, certo? Sem o efeito estufa, acredite-se que essa temperatura média seria 18 graus negativos. Existem também algumas regiões do planeta que ficam, né, que chegam a 18 graus negativos ou até mais baixo do que essa temperatura. Mas imaginem vocês, todo o planeta mantendo essa temperatura negativa. Será que os seres vivos, a biodiversidade que aqui habita, sobreviveria? Resistiria? Pensem aí. E como o efeito estufa acontece? Observem a imagem, tá, pessoal? Então, o Sol, ele envia sua energia, né, especialmente a energia luminosa, que atravessa a atmosfera e chega até o planeta, até a superfície do planeta. A superfície absorve parte dessa energia, os organismos, né, também absorvem, especialmente os fotossintetizantes, absorvem a energia luminosa, mas alguma coisa, parte dessa energia, é devolvida para a atmosfera. Um pouco consegue ser irradiada e volta para o espaço, mas tem aí uma porcentagem que se mantém retida aqui na atmosfera. Essa energia que fica retida na forma de radiação infravermelha. E o que é a radiação infravermelha? É o calor. Então, o que fica retido aqui é o calor. E é isso que dá esse efeito, esse fenômeno do estufa, que mantém, né? O que a estufa faz? Mantém algo quentinho, né? A temperatura, mantém aquela temperatura. Por exemplo, na estufa que fica lá a coxinha, né? Na lanchonete, mantém a coxinha quentinha. Então, é o mesmo princípio da estufa, ok? Mas peraí, por que a atmosfera mantém a temperatura? O que a atmosfera tem de especial que retém a radiação infravermelha? Ela tem os gases do efeito estufa. O que são esses gases? São os gases capazes de reter, de segurar o calor, tá? Os principais são o vapor da água, o gás carbônico, o metano, o nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, tá? Eu mantive aqui esse gás carbônico em vermelhinho para chamar a atenção, porque ele está sendo muito popularizado. E por que o gás carbônico é tão popular? Porque a emissão desse gás aumentou muito devido às ações humanas, tá? Mas, pessoal, como eu disse, o efeito estufa é um fenômeno natural. Logo, esses gases, eles também estão de forma natural, né, na atmosfera. Então, por exemplo, o vapor d'água, ele está
no ambiente devido ao ciclo hidrológico que nós já estudamos, né? O ciclo da água, então a água evapora. O metano também, ele é liberado pela decomposição da matéria orgânica. Então é natural que tenha metano na atmosfera. E o gás carbônico, vamos passar lá para o próximo slide. Um dos fatores naturais que liberam o gás carbônico, além da respiração, são as erupções vulcânicas. Então, não é por acaso que eu escolhi essa imagem aqui de plano de fundo, tá? Para a gente lembrar que os vulcões liberam uma série de gases, inclusive o gás carbônico, certo? Então, professora, se o efeito estufa é um fenômeno natural, positivo, que mantém a temperatura da Terra favorável para a sobrevivência da vida, por que é tão problemático? Qual é o problema? Por que tem se falado nesse assunto? Porque o problema, na verdade, é o aquecimento global. E o que é o aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa, tá? Devido ao aumento desses gases na atmosfera pelas ações humanas. Então, os seres humanos liberando mais gases, aumenta a quantidade desses gases na atmosfera e intensifica o efeito estufa, gerando o aquecimento do planeta, o aquecimento global, tá? Acredita-se que esse aumento, né, especialmente do gás carbônico, iniciou-se na Revolução Industrial pelo aumento da queima de combustíveis fósseis. Claro, né, pessoal? Revolução Industrial, mais fábricas, mais produção, mais consumo, mais queima de combustíveis, somado à destruição das florestas, né, que fazem fotossíntese e consomem o carbono. Esses dois fatores juntos geram então a quebra do equilíbrio. E nós estamos falando, né, de intervenções humanas que causam um desequilíbrio ambiental. Então, a intensificação do efeito estufa seria então, né, uma atitude, uma das consequências das atitudes humanas que levam a graves desequilíbrios ambientais, certo? Estima-se que nos próximos anos isso levará a um aumento ainda mais significativo da temperatura. Por que eu coloquei ainda mais? Porque a temperatura já está acima da média, né? Já está acima daquela média que eu comentei com vocês. Mas, se nada for feito, a estimativa é que essa temperatura aumente ainda mais. Mas e aí, professora, qual o problema do aumento da temperatura, né? Quais seriam, então, as consequências do aquecimento global? Algumas consequências, entre muitas, tá, pessoal? A mais popular, a mais falada, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu, é o derretimento das calotas polares. Se as calotas polares, ou seja, as geleiras, né, o gelo que fica nos polos do planeta, eles derreterem, o que pode acontecer? Destruição dos habitats de animais. Então, também por isso eu escolhi esse plano de fundo, né? Para vocês lembrarem que o habitat dos ursos polares é esse gelo, tá? Então, é necessário que eles se mantenham ali. Altera a temperatura dos ecossistemas marinhos, então, mudando a temperatura do oceano, também vai influenciar no equilíbrio, né, do ecossistema marinho, a vida dos seres marinhos e elevando o nível do mar, e eleva o nível do mar. Pessoal, esse fator é muito falado, porque o mar sendo elevado, né, os oceanos subindo o seu nível, pode ser que invada as cidades litorâneas, inclusive as cidades litorâneas brasileiras. Tem aí algumas pesquisas que dizem que algumas cidades serão metade será submersa, mas outras, inclusive ilhas, serão totalmente cobertas pelo mar. Então, e pensem que em todos esses lugares existem cidades, existem habitantes, né? Não só humanos, como outras espécies.
Esse fator, essa consequência, não é muito falada, mas eu achei bastante interessante colocar para vocês o aumento da perda da quantidade de folhas. Pessoal, se eu pensar em uma plantinha perdendo folha, ok, uma plantinha. Mas pense em uma floresta inteira perdendo a quantidade de folhas, né, das plantas. O que vai acontecer? Diminuir a fotossíntese. Vocês já podem imaginar, com o conhecimento que vocês já têm, quais seriam as consequências da falta da fotossíntese. Mas além da fotossíntese, sem folhas, com menos folhas, diminui a evapotranspiração. E o que é a evapotranspiração? É a transpiração das plantas, que libera, né, o vapor da água. E isso influencia na quantidade de chuvas. Então, menos evapotranspiração, menos chuvas. Quais seriam essas consequências de menos chuva? Desertificação e escassez de águas em algumas áreas. Pessoal, desertificação é o ressecamento, né, do solo, levando então a incapacidade de se manter a vida aqui nessa área ou reduzir muito a biodiversidade. E a escassez de água, nós já sabemos que existem regiões do planeta que já sofrem com a falta de água. E para terminar, enquanto em algumas regiões haverá falta de chuvas, outras regiões vai aumentar tempestades, furacões, vai acontecer a perda da biodiversidade devido à alteração dos ecossistemas e a disseminação de doenças como a malária e a febre amarela. Pessoal, é importante chamar a atenção que aumenta principalmente as doenças, pode aumentar, né? Principalmente as doenças que são transmitidas, que têm os seus vetores, os insetos, tá? Como a febre amarela e a tão famosa dengue, a zika, a chikungunya, que vocês já sabem, ok? Entre muitas outras. E aí, agora é com você. Faça uma pesquisa e registre ações que estão sendo realizadas pelos países, individualmente ou de forma globalizada, para reduzir o aquecimento global. Pessoal, tem acontecido algumas reuniões aí entre os países. O que ficou acordado? O que cada país deve fazer individual ou de forma coletiva para reduzir o aquecimento global? Registra uma pesquisa simples e objetiva e coloca lá no seu caderno, ok? E é essa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Alguns sites que eu utilizei, né, para preparação dessa apresentação. Registrem tudo. Dúvidas, abraços, bons estudos.